Com o retorno das aulas, a tendência é que pais e responsáveis voltem a pensar em alternativas saudáveis para suprir as necessidades alimentares de crianças e adolescentes na volta às aulas. E hoje teremos mais uma vez um encontro com a Rejane Romualdo, ela que é nutricionista, irá dar dicas de como montar lancheiras de seus filhos para a volta às aulas. Você não pode perder, então vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com a nutricionista Rejane Romualdo, que liberou um pouquinho do seu tempo, né, para conversar com a gente, mais um bate-papo rápido. Como a gente sabe, as aulas estão voltando, né? Então uma das dúvidas que os pais sempre têm, inclusive eu e minha esposa, a gente fica meio perdido, é com relação à lancheira das crianças, o que colocar, né, para elas levarem para a escola. Então, é um prazer novamente tê-la aqui, Rejane, e eu já vou de primeira mão já enviar a primeira pergunta para você, né? Qual a primeira coisa, né, que os pais ou responsáveis devem pensar antes de fazer a lancheira dos pequenos? Isso. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta, né? A gente sempre com aquelas perguntas polêmicas, né? Aqueles assuntos que todo mundo quer saber, sempre tem dúvidas. Então, volta às aulas, né? É um tema bastante importante aí. O que colocar na lancheira das crianças, né? O que realmente é saudável, o que não é, né? Hoje em dia a gente fala tanto em alimentação saudável, né? A gente tem aí também só aumentando casos de crianças acima do peso, né? Com intolerância à lactose, né? Então aí é muito preocupante também. E os pais também se preocupam. O que eu devo colocar na lancheira do meu filho, né? Então, Selma, isso é um tema bastante interessante, né? Algumas escolas já têm um nutricionista, né? Que faz o cardápio, né? Tem aquelas crianças, como eu falei anteriormente, que tem intolerância à lactose, muitas crianças diabéticas também, então precisa de um cardápio específico. Então, muitas escolas já contrataram um nutricionista para fazer esses cardápios, né? Então, assim, deixam os pais bem mais tranquilos, porque não fica naquela, o que é que eu coloco amanhã na lancheira do meu filho? O que é que ele vai comer, né? Sempre tem essa preocupação. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que o lanche escolar é uma refeição normal. Então, tem muitas crianças que não têm o hábito de tomar o café da manhã. Então, o lanche vai ser a sua primeira refeição. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Vai ser uma refeição como qualquer outra, né? Então, e a gente tem que lembrar que a gente vai precisar colocar todos os nutrientes nessa lancheira do seu filho, né? Então, a gente tem que saber, conhecer a escola, saber se lá vai ter uma geladeira, né, para ter um aporte melhor de armazenamento dos alimentos, o que colocar, o que não colocar, né? Então, a gente precisa realmente conhecer a escola se vai ter esse aporte. Sempre comprar uma lancheira térmica, né, para conservar os alimentos, isso é super importante também. E o que é que a gente de primeira vai colocar, né? Então a gente sempre vem, mas ser saudável a gente sempre tem que colocar alimentos integrais, né? A gente tem que ver acima de tudo que são crianças, né? Então vamos falar a realidade. Então crianças não vai ter o hábito de consumir alimentos integrais, né? Até porque para nós adultos já é um pouco difícil, a não ser que essa criança tenha realmente o hábito, né? Então vai depender da cultura de cada criança. Minha filha só tem o hábito de consumir uma fruta no café da manhã. Então, isso aí vai ser de criança para criança, né? Então, para a lancheira ser completa, né? Vamos dizer assim, no geral, é importante, primeiramente, o quê? O que é que a criança vai gastar na escola? Energia, né? Então, ela precisa repor essa energia, né? Então, ela precisa ter energia para poder estudar. Que ela, quando está lá brincando, correndo, pensando, ela está gastando energia. Então, para a criança não vir ter que passar mal, a glicemia baixar, então é importante ter a lancheira completa. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, né? Se o seu filho tem o hábito de consumir a lancheira, o lanche completo, então vai algumas dicas. Se não tem, é como eu digo, seria interessante procurar um nutricionista. O meu filho não tem esse hábito, o meu filho tem uma patologia, então seria interessante procurar um nutricionista para ela montar esse cardápio, né? Para ela montar essa lancheira para a criança. Então, primeiramente, a gente vai começar com o quê? Com os carboidratos, né? Que é de onde vai gerar toda a nossa energia, toda a energia da criança. Doutora, mas aí o que seriam esses carboidratos? Os pães, né?
Pode ser pão normal? Pode, né? Então, não vai ser um pão que vai engordar a sua criança. Então, ele vai precisar dessa energia. Então, a gente tem que pensar que a criança está em fase de crescimento. Então, é importante, sim, ter o pão, ter a tapioca, né? Até o bolo caseiro. Às vezes, a pessoa tem medo de consumir o bolo caseiro. Você não vai consumir o bolo inteiro. Você vai colocar uma fatia para o seu filho. Então, o bolo de cenoura com chocolate, né? Vai dar essa energia. Ah, mas chocolate de manhã vai depender do hábito da criança, né? O paladar dela é mais pro salgado ou pro doce. Então, a gente tem que conhecer a criança, saber o hábito dela, né? O dia a dia, a cultura dela, para poder montar a lancheira, certo? Então, primeiramente, a gente vai começar com os carboidratos, né? Então, isso aí é essencial, tem que ter na lancheira da criança. Ah, mas a minha criança não tem o hábito de consumir o pão, não tem o hábito de consumir uma tapioca. Para isso que existe o nutricionista, né? Para montar esse cardápio especial para aquela criança que não tem esse hábito de consumir alimentos, né? Então, segunda opção, fruta. Sim, tem que ter a fruta na lancheira, né? Tem que ter a fruta no café da manhã, que vai ser uma refeição normal, né? Então, é da fruta que a gente vai ter as vitaminas, é da fruta que a gente vai ter uma boa imunidade, que a criança precisa da imunidade, ainda mais nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, a criança vai ter contato com outras crianças, né? Então, a gente precisa trabalhar essa imunidade. Não adianta você colocar a criança para tomar vitamina C, que não vai adiantar. A gente precisa do magnésio, a gente precisa do zinco, a gente precisa de um conjunto de vitaminas para, então, adquirir a imunidade. Então, a imunidade ela não é criada de um dia para o outro, ela é adquirida durante o dia a dia. Então, as frutas fazem esse papel que são as vitaminas, né? Então, uma fruta cortada, uma fruta da época, uma fruta que seu filho tem o hábito de consumir. Eu indicaria o quê? Uma uva, uma banana, né? Que tá ali. A maçã, se a criança conseguir morder, se não for muito pequenininha, se for maiorzinha, beleza, porque se cortar, ela vai oxidar, né? Ela vai ficar pretinha, então não seria muito indicado. Morangos, né? Melancia, que é uma fruta bastante refrescante, que vai hidratar a criança também. Suco da fruta, né? Evitar aquele suco de caixinhas. Eu sei que a gente está numa correria, que a gente já acorda na correria, né? Para os pais ir trabalhar, ter horário e tudo, mas você tem que se programar um dia antes, né? Você tem que montar, pronto, amanhã eu vou fazer a lancheira do meu filho, vai conter isso, isso e isso. Você já prepara na noite anterior. Já deixa a fruta cortada, então não tem desculpa não, não tem preguiça não, né? Então a gente tem que ter toda aquela programação para não acordar em cima da hora. Ah, não deu tempo, dá sim. A gente tem que se organizar. Tudo na vida a gente tem que se organizar. A gente tem um tempo para escovar os dentes, para tomar um banho, por que a gente não tem tempo para cuidar da saúde, né? Verdade. Então, as frutas por si é essencial na lancheira do seu filho, né? Independente da fruta. Ah, mas ele só come banana. Beleza, mas ele está comendo a banana, né? O importante é ele consumir a fruta, certo? Então, é daí que a gente precisa das vitaminas. E depois vem o aporte das proteínas, que é o essencial, né? Que vai aí ser para o crescimento, né? Para a memória do seu filho, para ele estudar melhor. Então, o que seriam essas proteínas? Pode ser o iogurte, né? Pode ser o queijo, pode ser o queijo que seu filho gostar. Então, ele está consumindo queijo. A gente tem que ver que é uma criança, como eu já falei, fase de crescimento. A gente não vai colocar uma criança para fazer uma dieta, porque ela está gastando energia na escola, né? Então, seria sempre interessante também colocar essa criança para realizar uma atividade física. Então, assim, a gente tem que entender, Anselmo, que ser saudável, você consumir uma fruta, né? Você consumir uma verdura, isso não é ser saudável, isso é bom senso, né? Uhum. Ser saudável é você sentar na frente, numa pizzaria, comer uma fatia de pizza e dizer que está satisfeito. E assim mesmo você consumir frutas e verduras. Isso sim é ser saudável. Isso sim é reeducação alimentar. Então, você tem que trabalhar o seu filho para uma reeducação, para uma alimentação saudável, né? Não privar o seu filho de todos os alimentos. E para isso existe o equilíbrio, né? Então, a gente tem todo esse conjunto, carboidrato, as frutas, as proteínas, até o requeijão, se seu filho gostar, né? Do pão com requeijão, é essencial. Então, ele vai ter o carboidrato, ele vai ter a proteína, juntamente com um pouquinho de gordura, a fruta, né? Então, ele gosta de quê? De uma água de coco? Então, vai muito do paladar da criança. Então, a gente tem que investigar do que a criança realmente vai consumir.
Então, não vai adiantar eu colocar um pão integral, né? Uma torrada de pão integral para o meu filho, que eu sei que ele não vai consumir esse pão. Então, ele vai ficar com fome, ele não vai comer, né? Então, a gente tem que se adaptar, então a gente tem que tirar isso, né? Tem que ter medo, não tem que ter medo da comida, a gente tem que mostrar para a comida que quem manda é a gente e que a gente sabe se reeducar. Então, você tem que ensinar seu filho a se alimentar bem. Então, você vai colocar um pão, coloque um pão, não coloque dois. Então, ele tem que aprender, um pão já vai estar satisfeito para ele, certo? Então, é todo esse mix dentro da lancheira do seu filho que você tem que colocar. E lembrar sempre da hidratação. Água de coco não substitui água, suco não substitui água, chá não substitui água, né? Então, diante da lancheira, a gente tem que ter o aporte também da hidratação. Regina, a gente aprende lá atrás, quando a gente está acho que quarto ano, quinto, não sei, sobre os alimentos, né? Que tem os energéticos, os reguladores e os construtores. É ideal que se faça uma lancheira com os três juntos ou um de cada, por exemplo. Eu posso colocar só energéticos ou só construtores? Não, tem que misturar, né? Exatamente. A gente tem que colocar de tudo um pouquinho dentro da lancheira, né? Então, a criança tem que consumir de tudo um pouquinho. Então, como eu falei, a gente tem que lembrar que vai ser uma refeição normal, né? A gente tem que ver se na escola já tem um cardápio, né? Então, mesmo a mãe cria um cardápio, né? Ou variado, não colocar sempre a mesma coisa. Tem crianças que gostam de um pão assado. Nutri pode um pão assado para a criança? Pode, né? Você não vai colocar meio quilo de manteiga para assar o pão. Você vai colocar pingos de manteiga. E eu até indico a manteiga da terra. Nunca margarina, né? Jamais a margarina. Eu até indico a manteiga da terra. Claro que a gente não vai colocar em excesso. Mas um pãozinho assado, até o ovo, né? Tem crianças que gostam do ovo de codorna por ser pequenininho, né? Por ser ali bem chamar bastante a atenção da criança. A minha já botou nas compras o ovo de codorna, que ela adora. A cada 5 ovos de codorna equivale a um de galinha, né? Então, se você quer ter o aporte de 2 ovos de galinha, você coloca 10 ovos de codorna, né? Então, é uma lancheira bastante variada. Não tem, assim, uma receita de bolo. Você tem que botar esses alimentos. Então, como eu digo, a gente tem que fazer um mix do carboidrato, proteínas, frutas, gordura, até mesmo se a criança gostar de castanhas, né? Então, vai depender muito de criança para criança. Quais pães e até recheios você recomendaria para... Bom, o ideal, né? O ideal para a nossa saúde e tal, o integral, né? Até que não existe muita diferença, não, Selmo, do integral para a farinha branca. Mas existe crianças que têm intolerância ao glúten, né? Não podem consumir a farinha branca. Os pães integrais é mais saudável porque contém mais fibras, né? Então, a gente colocar na balança é isso aí que vai ser a diferença. Mas como tem crianças que realmente estão adaptadas ao pão branco, né? Então, um pão branco não vai fazer mal nenhum, né? Pelo contrário, ela vai gastar essa energia. Então, pode sim ser consumida. Agora, não só o pão. Lembre-se da proteína, porque o problema não é o pão, o problema é o que você coloca dentro do pão, né? Então, se você colocar só o pão, realmente não vai surtir muito efeito. Então, a gente colocar um pão com ovo, um pão com queijo, um pão com requeijão, até mesmo se a criança gostar de um sanduíche, né? Um frango, né? Então, pode também ser incluída aí na lancheira escolar. Você falou essa questão do pão com ovo, aí eu lembro da minha avó, que nossas avós têm muito isso, né? Ah, você vai botar ovo pra essa menina, quando for 9 horas vai estar preto o ovo, vai ofender. E aí... Isso é mito? Mas o ideal é você deixar o ovo cozido na casca. Cozido é melhor, né? Isso, do que o frito. Deixar o ovo... E na realidade, quando o ovo fica preto, Anselmo, é porque ele passou do ponto, né? Então, não tem isso de você deixar o ovo cozido, ele não vai ficar preto, ele não vai ficar ruim, certo? Ele fica preto quando você passa do ponto. Então, aí ele já perdeu todos os nutrientes, não adianta nem você consumir, você está consumindo, realmente não vai surtir efeito. Mas, tipo, se você quiser descascar o ovo, cortar e colocar dentro da lancheira também, beleza, não vai ter problema, ele não vai ficar ruim e vai ser ótimo para consumir, certo? Por falar em nutrientes, como conservar ao máximo esses nutrientes e o frescor dos alimentos, Regina? Isso. Como eu falei anteriormente, sempre lembrar de uma lancheira, né? Que ela seja térmica, né? Então, se for colocar alimentos gelados, consumir aquelas barrinhas que a gente compra, né? Que vai conservar,
né? Vai colocar um iogurte, saber se na escola tem a geladeira para conservar. Mas se não tiver, deixando dentro da lancheira térmica, o iogurte não vai se estragar, né? Por quê? Porque vai passar poucas horas, né? Ele não vai passar o dia inteiro dentro da lancheira. Então, possivelmente, a escola começa às 7, o lanche às 9, 9h30. Então, não vai se estragar. Mesmo que seja um leite batido com achocolatado, né? Dependendo, claro, se a criança tem alguma patologia, não. Deixar isso bem claro, né, Anselmo? Isso. Se a criança não tem grau de obesidade, né? Se a criança não tem alguma patologia. Então, isso aí tudo tem que ser conversado com o nutricionista. Mas se é uma criança saudável, até um leite batido com achocolatado, né? Um leite batido, que a gente chama de vitamina, que a gente chama aqui, não vai se estragar, a não ser... eu não aconselho muito fazer a banana, que a banana também ela oxida, mas uma vitamina de morango, de uva, né? E conservar na geladeira da escola, ou até mesmo dentro da lancheira, ela não vai estragar, certo? Você parece que adivinha até minhas perguntas que ficam interligadas. Você falou de iogurte, essas coisas e tal. Quais são as bebidas mais indicadas, assim? Certo. O iogurte, o leite... Isso, mais indicados, o iogurte, o leite. E sempre quando for comprar o iogurte, vê os que tem menos ingredientes, vê aqueles que tem menos corantes, né? Então, eu sempre ensino aos meus pacientes, a todo mundo, que a gente sempre tem que manter o hábito de ler a lista dos ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. E sempre o primeiro ingrediente da lista é o que contém mais, né? Então, se o primeiro ingrediente contém, vamos supor, num pão integral, né? Farinha integral. Então, realmente, esse pão é puro. Agora, se vier farinha enriquecida com ácido fólico, não é puro. Ele não é o pão integral, né? Porque, às vezes, a indústria camufla, né? Coloca na embalagem pão integral. Quando você vai olhar o ingrediente, não tem nada de integral. Só camuflou ali, né? Então, e vocês têm que ficar muito ligados nisso. Então, o iogurte para a criança, evitar aqueles que tem muito corante, né? Que tem a lista de ingredientes muito grande, né? Então, diante disso, uma água de coco, um suco, né? Um iogurte. Se a criança gostar de chá, não tem problema, né? Então, isso aí tudo é indicado para a criança também. Claro que dependendo da idade e, como sempre, frisando aqui se a criança não tem alguma patologia. Rejane, mais uma vez, agradecer. O tempo passa rápido correndo quando o bate-papo é bom, mas eu quero deixar o espaço aberto para você, se quiser acrescentar mais alguma coisa, e dizer onde a gente pode encontrar, né? Encontrar os seus serviços. Isso aí, Anselmo, é sempre um prazer, é sempre muito bom a gente falar em saúde, alimentação, que a gente tá no mundo aí fitness, né? Que só cresce, a gente só se fala aí em atividade física, alimentação saudável. E assim, gente, cuide dos seus pequenos, né? Então, a gente tem que construir um hábito alimentar para as nossas crianças desde pequeno, né? A gente tem que incentivar as crianças, não mostrar à criança que ela tem que ter medo da comida, não forçar a criança tem que escolher o que consumir, certo? Então, isso aí é bastante importante. Sempre levar a criança à mesa, né? Vamos aqui escolher o que você quer levar na lancheira amanhã, coloca as opções de fruta para a criança ver, para a criança conhecer, né? O que é que quer levar amanhã? Uma banana, né? Então, a criança tendo aquele prazer de escolher o que vai comer, ela vai se sentir, nossa, fui eu que escolhi o meu lanche, fui eu que escolhi a minha lancheira, né? Então, ela vai ter o prazer de, na escola, sentar e consumir aquilo que escolheu. Então, nada de forçar a criança, né? Por exemplo, você não comer, quando chegar, não lhe dou chocolate. Se você não comer, eu lhe dou uma surra, né? Vamos falar no popular. Então, nada de amedrontar a criança. Então, futuramente, a gente tem que pensar também que futuramente essa criança pode desencadear, né? Algum distúrbio emocional. Então, a gente tem que ter calma nisso aí também, certo? Então, sabe, quem quiser me encontrar, né, também pode me seguir no Instagram, pode tirar dúvidas. Se quiser montar um cardápio, dúvida aí pra gente, a gente vai montar, certo? Então, me segue lá, Nutri Rejane Romualdo, e é só me chamar no WhatsApp que eu estarei pronta para tirar dúvidas e para atender. Pois muito obrigado mais uma vez e bom descanso. Eu que agradeço. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Pois é, pessoal, tivemos aí o nosso bate-papo com a Rejane Romualdo. Vocês ficaram sabendo como montar uma lancheira, né, saudável para a sua criança, para levar na volta às aulas. E quem gostou, curta, comenta, compartilha, né, com os seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Clica no sininho, né, para que você não perca os nossos próximos vídeos.
E se você já é inscrito, nós agradecemos de coração mesmo. E cada vez mais o nosso canal tende a crescer. E a cada dia, a cada hora, a cada momento, pessoas entram, né, para acessar e ver, ouvir, assistir alguns dos nossos assuntos, né, do nosso canal aqui por dentro do assunto, com um especialista de alguma área, a gente sempre está trazendo. Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.